Depois do M vem? Depois do M vem. Atenção, hein? Neymar Júnior. Foram 4 anos de espera, 4 anos acreditando que ainda existia uma última chance. Ele disse que estava pronto e pediu para tentar mais uma vez. Queria dizer para vocês que nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa pro Brasil, tá? Alô, Ancelotti, ajuda nós, né? A pressão era enorme. Milhões de brasileiros queriam ver Neymar em mais uma Copa. E Ancelotti atendeu esse pedido. Neymar Júnior. Júnior está na Copa! Olha aí! O sonho do Hexa parecia vivo novamente, mas o dia 5 de julho de 2026 mudou tudo, e o sonho, que levou anos para ser construído, foi despedaçado mais uma vez. Essa não é apenas mais uma história de eliminação do Brasil. Essa é a história da última Copa do maior jogador brasileiro da sua geração, e de como ela marcou o fim de uma era. Depois da Copa do Mundo de 2022, o silêncio tomou conta do estádio. A eliminação para a Croácia deixou uma sensação que nenhum brasileiro queria aceitar. E no centro daquele gramado, Neymar chorava. Naquele momento, ninguém sabia ao certo o que aconteceria dali para frente. Mas uma pergunta começava a aparecer. Aquela tinha sido sua última Copa do Mundo? Nem o próprio Neymar parecia ter essa resposta. Mas você tá com essa ideia mesmo de ter sido sua última Copa ou você pode rever isso? Eu não sei, foi o que eu falei ali, é muito cedo para falar sobre isso. Não garanto nada também. Vou botar a cabeça para pensar agora, agarrar minha família. Não garanto que eu volto para a seleção, mas também não fecho as portas. Preciso pensar, assimilar muita coisa, ver o que é bom pra mim. Pela primeira vez desde que surgiu como a maior promessa do futebol brasileiro, o futuro deixava de ser uma certeza. Os anos passavam, o corpo já não respondia da mesma forma. As lesões apareciam com uma frequência cada vez maior e o tempo, o único adversário que nenhum jogador consegue vencer, finalmente começava a alcançá-lo. Então veio o golpe que transformou a dúvida em medo. Outubro de 2023, Brasil e Uruguai, uma dividida. Um momento aparentemente comum e de repente Neymar caía no gramado. Dessa vez ele não levantou. A confirmação veio pouco depois. A ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. A lesão mais grave de toda sua carreira. Não era apenas uma contusão. Era o tipo de notícia capaz de mudar completamente o destino de um jogador. Enquanto Neymar iniciava meses de recuperação, o futebol seguia em frente, porque o futebol nunca espera. A seleção continuava entrando em campo. Novos rostos assumiam responsabilidades. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Estevão. Pela primeira vez em mais de uma década, o Brasil começava, ainda que sem perceber, a aprender a viver sem Neymar. E talvez esse fosse o golpe mais difícil de todos. Não apenas a lesão, mas a possibilidade de deixar de ser indispensável. Foi nesse cenário que Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira, e sua chegada trouxe uma mensagem simples, mas dura. Ninguém teria vaga garantida, nem pelo passado, nem pelos títulos, nem pela história. Todos precisariam provar que ainda eram os melhores, inclusive Neymar. Pela primeira vez na carreira, ele não lutava para ser o protagonista, lutava apenas pelo direito de voltar a vestir a amarelinha. Durante meses, a resposta veio longe dos holofotes, em treinos, sessões de fisioterapia, jogos para recuperar ritmo, minutos conquistados um de cada vez, até que pouco a pouco o velho Neymar começou a reaparecer, não exatamente o mesmo de antes, mas suficiente para fazer uma nação voltar a acreditar. Sai jogando com o Lautaro, tentou a jogada em velocidade pro Neymar, o zagueiro escorregou, Neymar saiu na cara do gol, a chance do primeiro Neymar! Ele espera um pouquinho, o Souza chega, Guilherme tá na grande área, Neymar dominou, fintou, Neymar, golaço! Participação e tentou botar o Neymar para correr. Neymar tentou um calcanhar agora por Vinícius. E agora ele vai passar o Igor Vinícius. Aí, ó. Atenção. Neymar conduzindo em fila. Ele mancou agora há pouco. Dessa vez ele dançou bem na jogada.
Então chegou o dia, 18 de maio de 2026. Milhões de brasileiros acompanharam a convocação da seleção. Havia dezenas de nomes, mas para muita gente, só um realmente importava. Quando Carlo Ancelotti pronunciou Neymar, não era apenas uma convocação, era a confirmação que ainda existia uma última chance. Neymar Júnior. Para alguns, era uma aposta arriscada. Um jogador marcado por lesões, longe do auge, talvez tarde demais. Para outros, era exatamente o contrário. Era a oportunidade de ver o maior jogador brasileiro da sua geração disputar pela última vez o único título que ainda faltava em sua carreira. O sonho do Hexa voltava a parecer possível. Mas ninguém imaginava que aquela convocação não marcava apenas o início de uma Copa. Ela marcava o início da última dança de Neymar com a camisa da seleção brasileira. E quando parecia que tudo estava alinhado pela primeira vez, o fim estava mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. A esperança durou poucos dias. Logo depois da convocação, o Brasil recebeu uma notícia que ninguém esperava. Neymar estava lesionado. Tudo havia começado um dia antes da lista oficial. No dia 17 de maio, defendendo o Santos contra o Coritiba, o camisa 10 deixou o campo sentindo dores na panturrilha direita. Naquele momento, o diagnóstico parecia tranquilizador, um edema, nada que colocasse a Copa do Mundo em risco. Foi com essa informação que Carlo Ancelotti decidiu convocá-lo, mas quando o Neymar se apresentou à Granja Comari, a história mudou completamente. Os exames realizados pela comissão médica da seleção mostraram que o problema era muito mais sério. Não se tratava apenas de um edema, era uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, o suficiente para deixá-lo fora dos amistosos preparatórios e provavelmente também da estreia na Copa do Mundo. A notícia caiu como um balde de água fria. Em questão de horas, a maior esperança do Brasil voltou a ser motivo de preocupação. As perguntas apareceram imediatamente. Ancelotti sabia da gravidade da lesão quando fez a convocação? O Santos havia minimizado o problema? Ou a lesão era muito pior do que todos imaginavam? Enquanto as respostas não chegavam, as críticas aumentavam. Para muitos, a decisão era simples: cortar Neymar antes do início da Copa, levar um jogador em plenas condições físicas, evitar correr um risco desnecessário. E havia tempo para isso. Pelas regras da FIFA, a seleção ainda podia substituir um jogador lesionado antes da estreia. A decisão estava nas mãos de Carlo Ancelotti. Era possível voltar atrás, convocar outro atacante, evitar qualquer risco, mas o treinador italiano fez exatamente o contrário. Manteve Neymar entre os 26 convocados, não porque tivesse garantias, mas porque acreditava que quando a Copa realmente precisasse do seu camisa 10, ele estaria pronto. Se naquele dia o senhor soubesse que a lesão era um grau 2 e não um edema, o senhor teria convocado o Neymar? ¿Sabe que se dice en Italia? Sí, mi abuelo, mi avó tenía a rueda, era un carro. ¿No? Entonces, sí, Neymar, cuando yo llegué a un museo, estaba nos 26. Era uma aposta, talvez a maior aposta feita pela seleção antes daquele Mundial. Os dias seguintes foram de tratamento intensivo. Enquanto o restante do elenco treinava com bola, Neymar passava horas entre fisioterapia, academia e trabalhos individuais. Cada sessão aproximava ou afastava o sonho do Hexa. A evolução existia, mas era lenta, e o tempo era o único adversário que o Brasil não podia enfrentar. A estreia se aproximava rapidamente e ficou claro que Neymar não estaria pronto. Pela primeira vez desde 2010, o Brasil iniciaria uma Copa do Mundo sem seu principal jogador. A aposta de Ancelotti continuava viva. Agora, a Copa do Mundo estava prestes a começar, e o destino da seleção brasileira dependia de uma aposta que ninguém podia garantir que daria certo. A Copa finalmente começou, e Neymar assistia de fora. O Brasil entrou em campo contra o Marrocos sem seu camisa 10. Depois de toda a espera,
A Copa estava acontecendo, mas Neymar ainda não podia participar. A bola rolou e Marrocos começou melhor. Aos 21 minutos, Ismael Saibari recebeu nas costas da defesa e abriu o placar. Brasil 0, Marrocos 1. A pressão aumentava e poucos minutos depois, a resposta brasileira. Aos 32, Vinícius Júnior recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu forte. Gol do Brasil, 1-1. O jogo continuou equilibrado. Brasil teve chances, Marrocos também, mas ninguém conseguiu mudar o placar. A estreia terminava sem vitória e Neymar continuava esperando. 5 dias depois, era hora de voltar ao campo. O adversário agora era o Haiti e o Brasil precisava da sua primeira vitória. Aos 23 minutos, Matheus Cunha apareceu dentro da área depois da finalização de Vinícius Júnior. No rebote, 1-0. 13 minutos depois, aos 36, Vinícius encontrou Cunha novamente. O atacante dominou e bateu de canhota, 2-0. Antes do intervalo, aos 45 minutos, Vinícius Júnior recebeu o lançamento de Lucas Paquetá, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou. 3-0. O Brasil finalmente conseguiu sua primeira vitória na Copa, mas a classificação ainda precisava ser confirmada. E enquanto a seleção seguia sua caminhada, Neymar continuava trabalhando longe dos holofotes, a cada dia um pouco mais perto. A terceira rodada estava chegando e pela primeira vez desde o início da Copa, o retorno parecia possível. O adversário seria a Escócia. O Brasil precisava apenas de um resultado para confirmar a liderança do grupo. Mas naquele dia, o placar não seria a única coisa que importava, porque depois de tudo que aconteceu, Neymar finalmente estava pronto para voltar. 981 dias depois, o camisa 10 estava a poucos minutos de vestir novamente a camisa da seleção em uma Copa do Mundo. Aos 30 minutos do segundo tempo, Carlo Ancelotti chamou Neymar. Ele entrou no lugar de Matheus Cunha e não demorou para aparecer. Aos 45 minutos do segundo tempo, Neymar recebeu dentro da área. Girou, finalizou, o goleiro defendeu. Não saiu o gol, mas o mais importante já tinha acontecido. Neymar estava de volta. O Brasil venceu a Escócia por 3-0. Terminou a fase de grupos na liderança. E agora começava outra Copa, porque dali em diante não existia mais fase de grupos. Não existia mais margem para erro. Era mata-mata. E Neymar finalmente estava pronto. O mata-mata começou e o primeiro adversário era o Japão. Neymar estava no banco. Dessa vez, porém, não era lesão. Ancelotti queria preservar o camisa 10 para o momento mais decisivo. E o jogo exigiu exatamente isso. O Japão saiu na frente. O Brasil foi para o intervalo perdendo por 1-0. Neymar começou a aquecer, a torcida chamou, mas Ancelotti esperou, até que Casemiro empatou, 1-1. O jogo parecia caminhar para a prorrogação. Neymar seria a próxima mudança. Ancelotti já havia combinado com o camisa 10. Se fosse necessário, ele entraria. Mas então, aos 51 minutos, Gabriel Martinelli recebeu na entrada da área. Dominou, bateu colocado, gol do Brasil. 2-1, de virada. Classificação e Neymar não precisou entrar. O Brasil estava nas oitavas e o adversário já estava definido.
era a Noruega de Haaland, um dos atacantes mais perigosos do mundo. Do outro lado, Neymar, uma última Copa, uma última fase de mata-mata e uma vaga nas quartas de final. Tudo seria decidido em 90 minutos. 5 de julho de 2026, MetLife Stadium, em Nova Jersey, Brasil e Noruega. A Noruega chegou a marcar logo no início, mas o gol foi anulado por impedimento. O Brasil respondeu e teve a grande chance. Pênalti. Bruno Guimarães foi para a cobrança. Se entrasse, o Brasil sairia na frente. Mas Nyland defendeu. O placar continuou 0 a 0. E o tempo passava, até que, aos 34 minutos do segundo tempo, Erling Haaland subiu mais alto que Gabriel Magalhães e de cabeça marcou o primeiro gol do jogo. Noruega 1 a 0. O Brasil precisava reagir e precisava rápido. Ancelotti olhou para o banco. Neymar entrou, Gabriel Martinelli saiu. Era a última tentativa, mas poucos minutos depois, a Noruega atacou novamente. Aos 44 minutos do segundo tempo, Haaland recebeu fora da área. Chutou de esquerda, 2 a 0. O Brasil estava eliminado. Mas ainda havia uma última chance. Aos 52 minutos do segundo tempo, pênalti para o Brasil. Neymar pegou a bola, o goleiro da Noruega, Nyland, tentou provocar. Neymar pediu para Nyland escolher o lado para bater e com toda a genialidade e frieza que tem, deslocou o goleiro e descontou para o Brasil. – 2 a 1. Mas já era tarde. A Noruega deu a saída. O Brasil tentou o último ataque. A bola foi afastada e o árbitro apitou. Fim de jogo. Brasil 1, Noruega 2. Neymar havia marcado, mas não foi suficiente. Talvez, se estivesse em campo quando saiu o primeiro pênalti para o Brasil, ele convertesse e a história teria sido diferente. Mas ele não estava. E o Brasil estava eliminado nas oitavas de final. Algo que não acontecia desde 1990, quando a seleção foi eliminada pela Argentina. Mas essa tinha um peso ainda maior, porque era a última Copa do Camisa 10. No dia 28 de julho de 2026, Neymar confirmou que ninguém queria ouvir. Era o fim de sua história com a seleção brasileira. Sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais. Neymar, te incomoda essas coisas de vestiário vazarem? Neymar. 4 Copas. 16 anos vestindo a camisa do Brasil. E nenhum título mundial. Ele teve uma última chance. Voltou, jogou, marcou, mas não conseguiu o Hexa. E agora não existe uma próxima Copa. No mesmo estádio onde a história começou, ela acabou. E com ela terminou uma era. A era de Neymar Júnior.